Bom, eu vim do mundo corporativo, eu saí do mundo corporativo, ainda não tinha conhecido o Érico, infelizmente, e aí eu saí do corporativo para poder ficar mais perto dos meus filhos e resolvi empreender. E aí isso foi final de 2018, eu saí do mundo corporativo, em 2019 eu abri minha empresa, em junho de 2019, em 2020 veio a pandemia. E eu tinha um espaço físico. E aí eu comecei a estudar marketing para fazer o marketing da minha empresa, porque eu pagava alguém para fazer. E nesse momento eu procurei um curso que me indicaram que hoje foi um curso meio de blogueira, assim. E aí, como eu comecei a buscar mais relacionado a marketing, começaram a aparecer coisas do Érico. E eu comprei o curso do Érico em 2022. Eu entrei por Fórmula em 2022. Acho que eu participei de 1 ou 2 eventos, até foi um evento online, e depois, no próximo, eu comprei, com o objetivo de escalonar a questão da minha empresa ainda. Que eu ainda mantive a empresa, consegui passar a pandemia e tal, e aí eu comecei a usar nessa minha empresa. Porque eu tinha picos já de venda, de época de colônia de férias, e eu comecei a usar a técnica. E eu percebi que aquilo funcionava. E aí eu decidi que eu queria ir para o digital, e eu queria não ter mais espaço físico. Eu falei, não, isso daqui, a escala do digital era muito maior do que a do físico. E aí eu estabeleci uma meta para mim, que era escalonar minha empresa no digital, no marketing digital, para vender ela, para depois focar no digital. E aí eu fiz isso, fiquei trabalhando o marketing dessa minha empresa e depois de um ano eu vendi. E quando eu vendi foi exatamente pelo fato de eu ter trabalhado o marketing dela, eu consegui vender ela muito rápido. Porque ela era uma empresa que para as pessoas viam valor naquilo que eu fazia. E aí eu vendi e fiquei 2 meses só estudando a fórmula, porque me incomodava o fato de eu não conseguir me aprofundar na técnica, sabendo que aquilo funcionava. E aí eu peguei 2 meses e foquei só no estudo da fórmula, e aí consegui uma expert no ramo de astrologia. Na época eu era cliente dela numa mentoria e aí eu ofereci para ela, acho que quando você começa meio que as pessoas próximas, tal, porque você também quer se testar, né? E aí eu comecei a lançar ela. E aí foram 3 lançamentos, foi um lançamento semente e 2 lançamentos clássicos que viraram, mas não foram lançamentos muito grandes, mas são lançamentos que estavam funcionando. E aí, em dezembro de 2022, eu fui no Mundo Paralelo presencial, foi o primeiro evento presencial que eu fui, em São Paulo. Apesar de eu ser de lá, eu não acompanhava, eu não tinha visto nenhum evento presencial. Aí eu fui em dezembro de 2022, porque eu já tinha vendido a minha empresa com o objetivo de focar só nisso, né? E aí eu pensava, com aquele histórico que eu tinha de sair do corporativo, eu tinha um cargo, eu tinha um salário muito alto no corporativo. Aí eu fui para o mercado comércio, e aí veio pandemia, e aconteceu tudo aquilo, foi meio traumatizante o processo. E aí eu pensava, vou pegar o dinheiro da minha empresa, que eu consegui, né, passei por todo aquele processo, consegui alavancar graças ao marketing, mas seria um segundo tiro que eu ia dar, porque o primeiro foi sair de um emprego estável, de uma função que eu tinha um salário muito melhor que muita gente e que com a minha empresa eu não conseguia alcançar o salário que eu tinha, a renda que eu tinha. Então assim, você não tem essa barreira, mas eu tinha a barreira do medo de investir em algo de novo, né? E aí eu falei, putz, mas eu saí exatamente para isso e agora eu tenho a oportunidade, eu vou. E foi um caos, porque em janeiro eu fiz o lançamento com a minha antiga expert, só que ela não entregou as coisas que precisavam. Então foi o pior lançamento, a gente ficou no 0 e foi o que a gente mais investiu. Não tinha nem estudado as coisas, mas ela não entregou o que precisava, definitivamente. Me deu uma chacoalhada no sentido assim, você está querendo puxar
o avatar, você está querendo puxar o expert e a expert não está dando, ela não está preparada, ela não tem um método formado, ela não está entregando o que precisa entregar. E você vai ficar batendo nisso até quando? Então, assim, busque alguém que esteja preparado para, né? E aí foi quando eu tive uma conversa séria com ela e falei que a gente precisava, para um próximo lançamento, a gente teria que ter o lançamento pronto, porque a gente sofreu muito durante o lançamento, porque ela meio que fazia para entregar no outro dia. E óbvio que tem as questões dela, ela não fazia isso porque ela queria, né? E aí a gente tentou ainda, mas como vários experts estão também, às vezes, em dupla jornada, ela não estava conseguindo. E aí chegou um momento que ela falou, olha, eu não vou conseguir, eu vou te liberar porque eu estou te prejudicando. E aí eu meio que desisti, aí no meio do caminho machuquei meu pé, fiquei de robofoot, eu tinha uma viagem agendada, aí tive que parar tudo para ficar cuidando do meu pé, porque senão não ia poder viajar. Aí fui, viajei, quando eu voltei eu tinha desistido já, falei, não vou fazer nada, muito estresse e tal. E aí eu assisti uma aula do método Leoa, e aí eu vi o quanto eu estava perdendo em não ir atrás de outro expert, porque é o fato de que ele falou muito hoje, o Érico, né? Você vai apanhar e você vai ter que levantar. E eu tinha desistido, falei, não vou mais em lugar nenhum. E aí foi quando eu falei, não, eu não vou deixar esse dinheiro na mesa. E o conhecimento, porque nesse tempo, acho que o que eu mais fiz, além de ter parado 2 meses para estudar o Fórmula lá atrás, eu usava muito mão na massa do Fórmula. E aí eu estava tentando desenhar esse processo. Então eu estudava o Fórmula e ficava tentando criar as planilhas para eu entender a lógica daquilo tudo, para eu enxergar o desenho completo e conseguir fazer. Porque vendo o todo eu sabia que eu tinha... a minha cabeça funciona assim. E aí eu comecei a ir atrás, depois de retomar a coragem, e ir atrás de outro expert. E aí eu comecei a falar com todas as pessoas que eu já via como possíveis lançadores e as pessoas próximas que tiveram contato comigo na empresa antiga, enfim, pessoas que já estão no digital, no Instagram, né? E aí eu comecei a ir em cima dessas pessoas. E uma delas, que eu queria muito lançar, ela tinha muito medo de lançar, porque ela não está numa fase que ela ia conseguir entregar. Mas, de alguma forma, eu também já tinha definido na minha cabeça que o processo ia ser como biblioteca. Eu executo, eu guardo, definiu a data, beleza, então vamos para frente, né? Exatamente para não ter aquela frustração de chegar no momento e não ter. E aí ela me indicou uma pessoa que foi professora dela na faculdade e a gente começou a trabalhar juntas acho que final de julho de 2023 foi quando a gente teve a conversa, mas a gente não conseguia definir uma data, porque ela tinha algumas intercorrências pelo caminho. E aí eu comecei com o que eu tinha estudado já, da fórmula, eu comecei a construir conteúdo em cima do que ela já tinha. Porque na minha mentalidade, eu acho que entender que o outro lado também é difícil, né? O lado dos dois lados é difícil. Só que para o expert também é complicado, né? E aí tem diversas diferenças. Tem expert que tem problema em criar conteúdo, em aparecer na câmera, em ligar a câmera. E essa minha expert não tinha esses problemas, então esse era o menor problema. E aí eu comecei a resgatar conteúdo dela e reciclar. Porém, ela tinha conteúdo de qualidade, mas o avatar dela, que na época nem era um avatar, porque ela simplesmente criou o Instagram, é uma pessoa de idade, uma pessoa de 69 anos, que quando veio a pandemia, ela se viu impossibilitada de continuar a trabalhar. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, deu palestra e tal, e aí ela foi para o digital porque ela estava ficando doente. E aí eu comecei a resgatar o material dela e adequar as thumbs, cortava o que ela falava que no início que não interessava, que ela falava muito com o público final. Então eu comecei a resgatar todo aquele material e fui refazer tudo, reciclar tudo, enquanto ela gravava materiais novos.
E aí a gente foi juntando material, até que a gente mudou o lançamento, acho que umas 3 vezes. Porque depois que a gente fez uma negociação, ela me contou porque ela também começou a gravar o curso, né? E aí, pra gente ter pelo menos as primeiras aulas gravadas, e aí depois ela me contou, eu vou ter que parar um pouco a gravação, porque eu vou fazer uma cirurgia da tireoide, ela tinha um nódulo, e ela tinha que tirar esse nódulo, e ela ia ficar um tempo sem voz. Então a gente segurou mais um pouco, e enquanto ela não podia fazer, eu estava só, porque ela tinha muito material mesmo. Inclusive, como ela também tem muitos livros, material de fixo, eu conseguia construir sem ter ela, né, sem áudio. E aí ela passou pela cirurgia, aí ela fez fono, aí a voz foi voltando, ela foi começando a voltar a gravar. E aí a gente pôde agendar o lançamento. Aí foi quando a gente agendou o semente. E no primeiro semente dela, a gente fez um 6 em 7. A gente faturou R$165 mil. E aí foi outro desespero, né? Porque aí eu falei, agora o que eu faço com esse monte de aluno? Porque você prepara para chegar lá, né? E aí a gente fez esse 6 em 7, até eles me cobram muito, por que você não fez outro na sequência? Porque era para fazer, mas ela me avisou no decorrer do caminho que ela estava ainda, o curso não está finalizado, porque a gente iniciou a primeira turma em outubro, ela começou a gravar, daí ela teve essa cirurgia, e aí ela contou que ela teria mais 2 cirurgias em início de dezembro, que era catarata, um dia de um olho e depois de outro olho. E aí parou de novo a gravação do curso. Então, assim, a gente não conseguiu fazer um lançamento em dezembro porque era desumano forçar ela a fazer isso. E aí a gente programou para janeiro, final de janeiro a gente fez, e a gente faturou 206 mil. Só que no primeiro a gente investiu R$1.000, no segundo a gente investiu R$6.500. Então hoje a gente está mais ou menos com um faturamento de 336 mil. Em 6 meses, nem isso, né? Porque a gente fez em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses. E sabendo do potencial que ela tem, porque não é todo mundo que faz 6 em 7 no lançamento de semente e depois, né, continua. A gente sabe do potencial que tem o mercado em si, e ela, né, por ser uma autoridade, ela tem 40 anos de experiência na área, ela é a sumidade na área. E querer acelerar esse processo no sentido de chegar em mais pessoas, porque ela foi para o digital, inclusive, porque as pessoas começaram a cobrar ela. Você não pode simplesmente sumir assim, né? Você tem que continuar espalhando tudo que você fez até hoje. E hoje a internet e a rede social para ela é tipo, onde ela resgatou a gana de continuar, de saber que ela consegue chegar ainda em pessoas. E uma coisa que antigamente ela não tinha, assim. Ela tinha porque ela tinha os eventos presenciais, enquanto ela tinha os eventos presenciais, ela recebia o carinho das pessoas. Mas era um público muito inferior ao que ela tem hoje, né? E o tempo todo dia chega gente falando para ela que, nossa, eu te adoro, eu tenho todos os seus livros, você mudou minha vida, você é referência para mim. Então isso ali retroalimenta ela, tipo, vender o curso para ela é nada. Ela quer estar ali para não parar. E hoje, para mim, isso é muito bacana, porque, assim, para mim, a minha meta hoje é ver ela avançar, é ver ela não parar. Porque, assim, é muito inspirador você ver uma pessoa de 70 anos, com a consciência que ela tem, com o conhecimento que ela tem, e que, de alguma forma, ela não teve esse reconhecimento todo, enquanto ela não estava no digital. Então, assim, pra gente não é vender o curso, sabe? Tanto que, assim, eu falei numa entrevista também, que, assim, eu tenho a vantagem hoje de, eu não preciso
eu acho que assim, todo mundo precisa de dinheiro, mas eu construí a minha estabilidade financeira enquanto eu estava no mundo corporativo. E assim, quando eu saí exatamente porque eu não via mais sentido, né? Eu não via mais sentido em estar 12 horas por dia cuidando de um processo gigante, responsável por eu era responsável numa empresa multinacional de uma região que era a América do Sul. Era um peso muito grande, era um trabalho extremamente estressante e que, por incrível que pareça, hoje para mim no digital é muito mais tranquilo do que era a minha vida antes. Assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas você está trabalhando tanto. Gente, eu escolho onde eu trabalho, né? Eu acompanho meus filhos. Então, assim, realmente a parte do dinheiro hoje fala menos do que o fato de poder fazer as transformações, não só dela, né? Porque a dela é muito óbvio, assim, né? Das outras pessoas, porque as pessoas falam muito de transformar o outro, né? Para quem a gente vende o curso, e isso acontece. Mas a mudança para ela é muito bacana. Porque não é trabalhar pelo quanto eu vou vender, é o quanto eu vou impactar. E óbvio que quando você faz os dois é muito bacana, mas é muito mais significativo. E eu acho que tem muita gente que... E eu fui essa pessoa quando aconteceu o problema com a primeira Expert. Eu abri mão, falei, que se dane o que eu paguei em Insider e bola pra frente, vamos seguir. Só que também tem a minha questão da minha realização no sentido de continuar produzindo, né? De continuar gerando mudança, de continuar levando, fazendo a minha transformação, né? No sentido de entregar para as pessoas algo diferente do que eu fazia. E aí, eu acho que quando você está numa situação confortável, onde eu vejo muito assim, a pessoa que não tem nada, ela tem zero medo de arriscar. Ela simplesmente, porque se ela arriscar e perder, ela não tem nada para perder, né? Então ela vai sair dali para o mesmo lugar. E quando você está, às vezes, sair do corporativo, ou até as pessoas que estão querendo ou não fazer essa transição, se fica muito ali, mas será que eu vou dar esse passo? Será que eu vou me enfiar nessa? Então você fica muito se cobrando e tem medo dessa mudança, né? E o fato de ter superado isso, de ter conseguido sair e depois de ter conseguido provar que você é capaz de fazer, ser competente em outra coisa, também é uma realização. Mas eu acho que o fato de você ter coragem de sair da zona de conforto parece é clichê, mas é real. Por que você vai se movimentar se está tudo ok? Por que você vai mexer onde está confortável? Né? Então, por que eu vou arranjar trabalho para ficar, às vezes, alguns momentos, porque não é sempre, mas eu vou ficar alguns momentos até mais tarde trabalhando, só que hoje eu posso fazer perto dos meus filhos, quando eu poderia simplesmente só observar eles, né? Mas aí também tem uma questão de autoconhecimento e que hoje eu sei que para eu me tornar completa, eu preciso ter a minha questão do meu trabalho e do meu valor. Então, eu estar perto deles e ter o meu reconhecimento, para mim é importante. Tem gente que não é. Para mim é. E foi um processo onde eu achava que não, e depois eu fui descobrindo que aquilo era algo que me movimentava. E aí eu comecei a dar vazão a isso. Mas eu acho que tem muito isso, assim, da gente... São momentos de cada um. E são pessoas, por exemplo, eu sou mãe, hoje eu trabalho de perto das crianças, eu levo minha filha para ginástica, ela fica lá 2h30, 2 vezes por semana, eu fico na arquibancada trabalhando, porque não interessa de onde eu estou trabalhando. Eu estou criando conteúdo, não interessa o que eu esteja fazendo, eu consigo trabalhar assistindo ela fazer aula de ginástica. E para mim isso é vantajoso, porque eu estou com ela, mas eu também estou sendo produtiva, né? Pode ter gente que vai achar isso um absurdo, porque se eu estiver lá, eu tenho que estar lá com ela. Mas para você ser uma boa mãe, você também tem que se sentir realizada, né? E eu acho que é isso.